é mais uma força nossa que está aí para a gente poder lutar para que tenha os direitos dos nossos contratos. Para falar do cancelamento dos contratos, para explicar o que é esse movimento sobre os contratos. Conversamos agora com o advogado Bruno, que vai nos explicar em que situação que se encontra a nossa região, por que se deu esse cancelamento, como é que está, o que nós podemos fazer, até onde, porque é um advogado dos movimentos populares. Bruno. Obrigado, Osmano. Boa tarde a todos. Como o seu Osmano disse, meu nome é Bruno, eu sou advogado e a nossa atuação, na verdade, é de um conjunto de advogados, um coletivo de advogados populares, que temos acompanhado esse processo desde o começo para apoiar as associações de moradores. Então, eu vou tentar explicar aqui um pouco do que aconteceu, e vocês estão recebendo agora também o advogado Felipe Spack, que está ali, o seu João da Vila Sabará, está entregando para vocês esse panfletinho aqui, algumas pessoas já receberam, e nesse material aqui vocês também podem conhecer um pouco da explicação do que eu vou fazer agora. E é importante que vocês levem esse material para casa, levem esse material para a comunidade de vocês, conversem com os seus vizinhos, porque são mais de 30 mil contratos envolvidos, então tem muita gente envolvida, muita gente que assinou esses contratos e que precisa saber dessa informação. Às vezes a gente acaba não sabendo todas as informações, e aqui esse momento é fundamental para vocês se informarem e também comunicarem os seus vizinhos. Diz aqui no material: no dia 24 de março deste ano, 2010, dia 24 de março, saiu na Gazeta do Povo: o Superior Tribunal de Justiça confirmou que os contratos que a Coab tinha feito eram nulos, eram uma fraude. Por que isso aconteceu? Já faz quase 10 anos que alguns moradores ficaram muito incomodados com um problema que eu acho que todos vocês já devem ter vivido ou devem conhecer alguém que viveu. Você faz o contrato com a Coab, tem que pagar em 5 ou 10 anos. Você terminou de pagar, vai lá na Coab e fala: terminei de pagar, eu quero agora a minha escritura. E o que a Coab faz? A Coab dá para as pessoas uma certidão de quitação. O pessoal já deve ter ouvido falar nisso, que recebeu uma certidão de quitação. O morador pega a certidão de quitação e vai no registro de imóveis para poder tirar a escritura do imóvel. Mas o cartório diz que aquele registro de quitação não serve para o cartório. E aí o morador fica sem escritura. Aí o morador vai na Coab e fala: eu fui no cartório, mas eles disseram que a certidão de quitação não serve para a gente. E aí a Coab fala o seguinte: mas a sua escritura vai demorar para sair ainda, porque ainda está em regularização. Você já terminou de pagar, mas ainda vai demorar para sair a sua escritura. Por quê? Porque o seu vizinho não pagou, porque o morador da outra rua não pagou. Mas o morador fica pensando o seguinte: mas eu paguei, eu fiz a minha quitação e eu queria saber o que acontece com a minha escritura. O que a Coab faz? Ela tenta colocar um morador contra o outro. Diz que a culpa é do vizinho, que a culpa é daquele que mora na rua de trás, e ela tenta dessa forma tirar a própria culpa dela, porque ela não pode dar as escrituras para os moradores, porque ela fez um contrato que estava errado. Essa é que é a verdade. Então os moradores ficaram muito incomodados com essa situação e procuraram o Ministério Público para dizer que não estavam entendendo como é que pode você pagar o contrato até o final e receber só uma certidão de quitação e não receber nunca uma escritura do seu imóvel. Amigos, tem vilas que já estão há mais de 30 anos nessa situação. É muito tempo nessa situação sem receber uma escritura. O Ministério Público, então, foi investigar essa situação e o que ele disse? Ele foi descobrindo algumas coisas e percebeu o seguinte: a Coab fazia contratos com os moradores em terrenos que não eram dela. Ela vendia para as pessoas uma coisa que não era dela.
E é por isso que ela não conseguia transmitir a escritura dos moradores. É por isso que você, morador que pagou até o final, quando termina de pagar o seu contrato, não consegue receber a sua escritura. O Ministério Público considerou que isso era uma fraude. Isso era muito errado, porque eu tenho certeza que todos vocês são testemunhas que os contratos eram muito caros de se pagar, era muito difícil pagar todo mês aquele valor, as pessoas tiravam do prato da comida para poder pagar o valor da Coab, deixavam de comer uma comida melhor para poder pagar a prestação da Coab, deixavam de comprar uma roupa nova para o filho para poder pagar a prestação da Coab, e depois que termina de pagar a prestação da Coab, não tem a escritura que estava prometida no contrato com a Coab. Então o Ministério Público considerou que isso era uma fraude, um problema muito grave, e pediu a anulação desses contratos para que o dinheiro fosse devolvido para os moradores. Porque se é para pagar uma coisa que não vai dar em nada, é melhor devolver o dinheiro logo. E a ação foi julgada no primeiro juiz, que considerou que os contratos eram nulos, mas sem recurso. Foi para a segunda instância, a Coab fez um recurso, falou que não era para anular. O juiz da segunda instância considerou que era nulo de novo. Disse que tinha que devolver o dinheiro, porque aqueles contratos não resolviam o problema dos moradores. Aquele contrato não era regularização fundiária. E aí passou na segunda instância, também foi anulado na segunda instância. Foi para a terceira instância, lá em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça deu a decisão no começo desse ano, anulando definitivamente os contratos. Agora não tem mais recurso. Esses contratos não valem nada, e aqueles que estiverem pagando, o contrato foi dito como nulo, não devem continuar mais pagando, porque esse dinheiro acaba indo para a Coab, e a Coab não devolve depois. E é um dinheiro que é dado irregularmente. A Coab está cobrando dos moradores por uma terra que não é dela, e isso é uma fraude. Muita gente conhece isso como 171, é um estelionato, é pedir dinheiro para dar um benefício que você não vai dar no final. As pessoas são enganadas nesses contratos da Coab. É por isso que depois que saiu essa decisão, várias associações de moradores se encontraram indignadas com o problema e resolveram fazer um movimento dos moradores afetados pela Coab, com a seguinte mensagem: cadê o dinheiro? Quem é que sabe? Eu fui roubado no contrato da Coab. E esses moradores querem esclarecimentos sobre esse problema. Eu vou ler aqui as associações de moradores que já estão envolvidas nesse trabalho, pedindo esclarecimentos sobre o que aconteceu com esses contratos. Tenho aqui em mãos um ofício assinado pelas associações de moradores, que vai ser encaminhado para a Coab, para que a Coab dê uma satisfação, um esclarecimento sobre isso. Em princípio, esses moradores querem o seu dinheiro de volta, mas esses moradores querem uma coisa muito mais importante: querem o seu direito à moradia, querem a regularização fundiária. E eles não querem mais que a Coab fique enganando, dizendo que vai regularizar uma coisa que ela não regulariza nunca. Passa 10, 20, 30 anos e não regulariza. São associações de moradores da Vila Colombo 1 e 2, Jardim Independência, Amigos da Vila Nova Maripi, tem ainda Vila Dourado, Vila Esperança, Vila Nova Conquista, Associação Comunitária Juscelino Kubitschek, Vila Olinda, Vila Alto Barigui, moradores da Vila Luana, com a presença aqui do seu Joaquim, representante da Vila Luana, Vila Concórdia 2, Vila Angra, também os moradores da Vila Andorinhas, Vila Bela Vista, Jardim Progresso, também com a presença aqui do senhor Zé Wilson, também da Associação Comunitária Bom Jesus, Associação Comunitária Vila Harmonia, Centro de Apoio aos Catadores, Material Reciclável, o Centro Comunitário Santo Dias, o Clube de Mães Mulher Virtuosa, Associação de Moradores da Vila 7 de Setembro, Clube de Mães também da Vila Colombo 1 e 2. Essas associações de moradores, também os companheiros que estão aqui na organização dessa Assembleia, convidaram então os moradores para o dia de hoje, para que a gente divulgasse esse assunto e que a gente tomasse essas providências. A primeira delas, de encaminhar esse ofício pede uma coisa muito simples, que a Coab esclareça o que está acontecendo, porque foi dado muito dinheiro para a Coab e esse dinheiro tem que repercutir em algum benefício para os moradores. A gente também pede para todos que estão aqui presentes que assinem o abaixo-assinado que está circulando aí. Tem um